Olá para você que nos acompanha aqui na TV do Jornal Repórter Diário, a RDTV. Começamos agora mais uma edição do nosso RD Online e hoje nós vamos falar mais uma vez sobre a questão do lixo, especificamente do contrato, não é, que envolve a Prefeitura da cidade com o consórcio SBC Valorização de Resíduos, envolvendo essa prestação de serviços na cidade de São Bernardo do Campo. Nosso convidado é Ângelo Castro, diretor executivo do consórcio SBC Valorização de Resíduos. Seja bem-vindo, Ângelo, à RDTV. Bem, obrigado. Primeiro gostaria de agradecer a oportunidade de estar esclarecendo todos os pontos de interesse da comunidade, da sociedade a respeito do contrato em vigor. A gente já recebeu aqui na RDTV o presidente da CPI, uma CPI foi instaurada em São Bernardo por conta dessa história toda, desse imbróglio. A gente já recebeu aqui o presidente da CPI, vereador Ari de Oliveira, do PSDB, e depois dos argumentos colocados ali pelo Ari, a gente traz agora o representante do consórcio para inteirar você a respeito, não só, porque muita gente pode pensar no fornecimento, né, na execução do serviço e nem tanto no contrato, mas a gente quer entender aí os meandros desse contrato que vem gerando tanta polêmica. E quem está bem por dentro dessa história, até porque acompanha o dia a dia da Câmara de São Bernardo e tem acompanhado todas as oitivas envolvendo esse contrato, é o jornalista Carlos Carvalho, repórter aqui da redação do RD. Bem-vindo, Carlos. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Ângelo, pela presença. Olá, internautas. E como está bem inteirado aí, como eu disse, já pode começar, Carlos. Vamos começar contigo aí. Só para a gente trazer um resumo, o contrato foi celebrado em 2011, junto com a Prefeitura, com a antiga gestão do ex-prefeito Luiz Marinho. Eram 19 serviços que esse contrato abrangia, mais duas obras, que a gente fala assim, obras. Uma seria a usina, que acabou sendo colocada no bairro Alvarenga, e o do lixão do Alvarenga, que seria revitalizado, ali seria transformado numa praça, por causa de um ataque envolvendo a Prefeitura de Diadema e a Prefeitura de São Bernardo do Campo. Porém, essa construção da usina está sendo o principal ponto de discórdia ali na CPI. O que aconteceu exatamente para essa usina até hoje não ter saído do papel exatamente? Bem, na verdade, o processo licitatório iniciou em 2011, até com a revisão do plano de resíduos sólidos e saneamento do município de São Bernardo, mas o contrato ele foi efetivamente assinado e iniciado em junho de 2012. Né? Como você comentou, são 19 serviços previstos no contrato e 2 grandes investimentos, que é a remediação do antigo lixão do Alvarenga, com a construção de um parque e revitalização da área. Seriam contrapartidas? São objetos contratuais de investimento, ele faz parte do objeto contratual. Né? E a construção de um esparure, que às vezes as pessoas relatam só como incinerador e na verdade não se trata só de incineração de resíduos. Ter todo o processo de aproveitamento e valorização dos resíduos, com reciclagem e compostagem, e depois sim é encaminhado para incineração com geração de energia, um processo, uma tecnologia que não existe no Brasil, mas que é altamente consolidada em outros países mais desenvolvidos no mundo. Por ser um projeto pioneiro, tivemos alguns percalços no processo de licenciamento que iniciou após a assinatura do contrato. Então, para a elaboração do projeto executivo, a própria CETESB estabeleceu algumas premissas para se iniciar e se construir um EIA-RIMA, que é o processo de licenciamento do projeto. Isso é um termo de referência que está na licitação e que dava as bases para a construção de todo o processo de licenciamento e implementação do projeto. Ao longo do licenciamento, foram ocorrendo diversos questionamentos e perguntas por se tratar de um projeto pioneiro e algo inovador no país. Tivemos várias reuniões com a CETESB, com a própria Prefeitura, e em agosto, setembro de 2016, o processo foi arquivado, porém não indeferido. Foi como um processo estivesse suspenso. Sim. Mas a qualquer tempo ele pode ser retomado sem perder nenhuma das informações e dada a continuidade do projeto. De fato, algumas informações não foram fornecidas, mas isso não quer dizer que todas as informações são de responsabilidade da concessionária. Então, basicamente, eram 3 principais pontos que resultaram no arquivamento. Um deles, que era a manifestação do IPHAN,
Então, o Instituto Patrimônio Histórico Nacional precisaria se manifestar a favor do licenciamento e autorizar. Esse pedido foi feito desde o início do contrato e até o arquivamento. O IPHAN não tinha se manifestado. A concessionária não tem nenhuma ingerência diretamente com o órgão. O outro ponto seria uma previsibilidade de disponibilidade na área. Para o licenciamento prévio, realmente a CETESB não exige que a área esteja desocupada e disponível, mas eles pedem ao menos uma previsibilidade, um plano, está no orçamento, em quanto tempo vai ser feito, já foi cadastrado os imóveis, já foi discutido com os proprietários, e isso até hoje não Também existe. não. Em paralelo a isso, faltou da concessionária apresentar uma informação no processo de despoeiramento da compostagem, algo muito técnico e muito pequeno em relação a todo o empreendimento que seria feito ao decorrer do processo. Sim. Então, esse foi um dos motivos para o arquivamento. Apenas em março desse ano, de 2017, o IPHAN se manifestou, então foi favorável e já apresentou um parecer favorável ao LP. Então, hoje, se houver um entendimento das duas parceiras, há como se retomar totalmente. Dá para dar continuidade. Dá para dar continuidade e retomar o processo de licenciamento sem nenhum problema. Mas basicamente faltaria então a parte da prefeitura, porque a questão das casas que foram construídas no local, de cadastrar essas pessoas para retirá-las de lá. Então, basicamente falta isso para que esse projeto avance para o início dessa obra, né? Perfeitamente. E tem algumas informações nessa tese que não foram ainda analisadas, que a concessionária já apresentou, que era uma análise de ruídos, emissões atmosféricas, isso já foi apresentado, mas não foi avaliado porque a CETESB arquivou o processo. Agora, embora o IPHAN tenha se manifestado, pelo que eu entendi aqui, esses 3 pontos inviabilizaram a construção dessa usina, o andamento do projeto. Na tua visão, somente isso inviabilizaria o contrato todo? Qual é a defesa do consórcio SBC Valorização de Resíduos? Não, veja bem. Porque, como a gente colocou aqui, a usina parece que virou o ponto da discórdia, mas o contrato ele não é só isso, né? O projeto ele não foi inviabilizado. Em nenhum momento a CETESB indeferiu, inviabilizou, decretou que em termos de engenharia não seja possível construir o projeto. De forma nenhuma. Inclusive, o órgão é a favor desse tipo de tecnologia, porque no futuro, você colocou, é pioneira. No futuro vai ser difícil dispor de áreas em grandes metrópoles para se tratar o resíduo, e essa seria uma alternativa nessas áreas, né? O aterro sanitário ainda é uma solução mais barata e muito mais viável do que a incineração. Então, primeiro, não há nenhuma inviabilidade do projeto. Agora, sem dúvida, é um dos maiores investimentos do contrato. Houve uma paralisação. Assim, Baiana, num contrato de PPP, não é nenhum problema você deslocar marcos, deslocar investimentos e isso ser tratado num processo de reequilíbrio e readequação. Isso não causa nenhum problema. Se isso fosse o problema, não existiria nenhuma PPP no país, nem com órgão estadual, federal, com nenhum lugar, porque realmente ocorrem atrasos, ocorrem problemas e isso pode ser tratado num processo normal de reequilíbrio. Mas, sem dúvida, um dos maiores investimentos é a construção do SPARURI, que é esse processo de processo de aproveitamento e reciclagem de resíduos com incineração. Sem dúvidas, é necessário resolver esse ponto, que depende de uma parceria. Há que ter interesse mútuo. E o entendimento de ambos aí, dos envolvidos nesse processo agora, para que, bem como você colocou, é possível que isso seja retomado, claro, tenha uma continuidade. Sem problema nenhum. O presidente da CPI, o vereador Ari de Oliveira, disse aqui que acredita, ele deu uma opinião pessoal aí, no cancelamento do contrato. Eu queria a tua opinião sobre isso, né? Como que você encara ele já ter manifestado isso, porque você vai ser ouvido, né? A tua oitiva está marcada para o dia 2 de agosto. Perfeito. Qual seria aí o teu posicionamento sobre isso? Porque você entende que, vamos dizer assim, ou se você entende que não há uma vontade da prefeitura em dar continuidade nisso? Olha, cancelar ou não o contrato, a PPP, é uma decisão de governo, né? A concessionária não tem como, tem os meios legais e até de justificar que é um projeto interessante para o município. Tem seus argumentos. Até porque há bens reversíveis ao município. O que é mais tradicional nas prefeituras? São serviços de terceirização renováveis a cada ano. Sim. E quando acaba o contrato, você vai renovando e não fica nenhum patrimônio, nenhum bem para a prefeitura.
Esse contrato não, toda a estrutura e os bens utilizados na PPP, eles são revertidos para o município e para a sociedade como um todo. Mas, enfim, sobre o cancelamento, é uma decisão de governo. É prerrogativa do poder público cancelar qualquer contrato a qualquer tempo, mas para isso ele tem que assumir todas as questões de indenização, de reparos e danos que a concessionária tem direito. Eu acho que um ponto que está sendo pouco abordado é a esfera que transcende um pouco o contrato. O risco empresarial de se cancelar um contrato que foi legítimo, que foi aprovado pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas. Então, há um risco que transcende até a região do ABC. Imagine qual investidor que vai querer entrar num projeto de parceria, que vai ter que investir com recursos próprios e a qualquer tempo um gestor executivo pode ir lá e cancelar. Isso pode causar uma jurisprudência terrível para o país, claro. Não só para a região do ABC e para a própria São Bernardo. Eu acho que é um ponto que está sendo pouco entendido e até o fato de uma nulidade sem uma comprovação técnica pode gerar despesas para o município que não são previstas e o contribuinte que acaba arcando com isso. Porque pode transparecer que essas decisões de cancelamento de contrato são mais baseadas na questão política partidária, entre aspas, do que em relação a outras coisas. O interesse do prefeito vocês, colocado... vocês acabaram... esse projeto acabou saindo dentro de uma gestão petista. Aí vem o presidente Tucano, daqui a 4 anos a gente não sabe qual vai ser o prefeito de São Bernardo, e o contrato é de 30 anos. Ou seja, se ficar nessa gangorra, realmente pode prejudicar outras empresas que não fazem qualquer outro tipo de PPP dentro dos municípios. Né? Então, essa segurança que daria para o investidor privado acaba sendo comprometida, né? Como é que você vai querer investir? Porque fica na mão da vontade do prefeito. Os investimentos são altos, precisa de prazo para depreciar e para retornar esses investimentos. Então, realmente há um risco aí que eu acho que não está sendo avaliado ainda. Só para a gente colocar aqui para o internauta, eu comecei pela questão da usina, porque é a questão mais falada, mais debatida nas oitivas da CPI do lixo lá na Câmara de São Bernardo do Campo. Mas esse não é o único problema, a gente está falando de uma questão específica da que a CPI está falando. Agora tem a questão dos repasses que a Prefeitura não vem fazendo, que na verdade é um problema que vem acontecendo desde o final do ano passado, essa falta de repasses para os serviços prestados, e que pode acarretar na diminuição do serviço, por exemplo, é a expectativa de muita gente ali. Como é que está a situação hoje exatamente? Quanto a Prefeitura tem que repassar referente aos últimos meses que não houve repasse? Na verdade, hoje é possível dividir essa dívida em 3 momentos. Há uma retenção ainda do governo anterior, que vem desde 2014 a 2015, que é referente à conta-prestação por conta dos investimentos que não foram realizados. Então, a gestão anterior fez uma retenção na ordem de 38 milhões. Ao final de 2016, a gestão anterior chegou a empenhar os valores de setembro, outubro, novembro e dezembro, mas também não foram liquidados. Então, há uma dívida do final de governo de 2016 na ordem de 30 milhões e meio, e há toda a dívida ainda da gestão do exercício de 2017, que vem de janeiro até o presente momento, que é na ordem de 50 milhões. Então, hoje há 119 milhões de faturas em aberto a receber, o que tem comprometido bastante a execução com qualidade do contrato. Então, vamos dividir, apesar de ser 3, vamos dividir em 2. O que a outra gestão alegou para não ter feito esse repasse? Olha, na verdade é difícil ter o que alegar quando você tem uma medição aprovada, empenhada e liquidada. Então, chegou-se a liquidar os valores de outubro e novembro e não foi creditado na conta da administração, então, da concessionária. Então, são valores que são inquestionáveis. Tá lá, foi empenhado, foi liquidado, tem que pagar. Na gestão atual, o governo alega que tem créditos a receber da concessionária referente aos investimentos não realizados. Isso a concessionária já fez todos os esclarecimentos necessários, que efetivamente não foi pago nada referente a esses investimentos e que não tem cabimento essas retenções. Então, referente à remediação do antigo lixão e à construção do parque, a Prefeitura alega que foi antecipado 36 milhões. Nesse mesmo período foi retido 38 milhões das contraprestações da empresa, então não há nenhum pagamento antecipado. Referente ao incinerador, ao Esparuri, o município alega que foi antecipado 67 milhões.
Esse valor é exatamente o que foi gasto para o tratamento dos resíduos no aterro sanitário. Então, como é que é viabilizado o investimento? Até a construção da usina, todos os resíduos do município são destinados e tratados no aterro sanitário. E esse valor da contraprestação remunera exatamente esse valor. Por ser um contrato de longo prazo, o município acaba pagando um valor menor do que qualquer município do ABC. Então, esse valor ele foi 100% utilizado para o tratamento de resíduos no aterro sanitário. Isso tem contrato, tem notas fiscais, tem pagamentos, tem ticket de pesagem, tem histórico de peso. Isso é muito fácil de se aferir. Então, referente ao Sparuri, não há nenhuma antecipação de receita. O que viabiliza esse projeto? São as receitas complementares com a venda de energia, com a venda de recicláveis e de composto orgânico. Então, isso complementa essa receita que viabiliza o negócio. Então, esse é o argumento contestado por nós, pela Prefeitura, para não efetuar o pagamento. Isso também foi colocado entre aspas, sindicância, o processo administrativo que a Prefeitura está fazendo. Sim, também em relação a esse caso. Paralelo à CPI, né? Paralelo à CPI. Perfeitamente. Essas mesmas questões foram colocadas, vocês responderam exatamente isso. Exatamente. Então fica difícil saber para onde vai essa história, né? Vocês pensam nesse futuro? Ou vocês, por causa dessa questão política, vocês não têm a menor noção do que pode acontecer daqui a, sei lá, um mês, 2 meses, por exemplo? Olha, eu entendo que numa situação de impasse como essa, é preciso ter uma opinião externa. E a concessionária nunca se negou a ser submetida a auditoria externa. Pegar qualquer empresa, fundação, instituição de renome no mercado e submeter a uma investigação, auditoria dentro da concessionária. E por ser uma concessionária pública, todas as contas estão abertas, nós sempre entregamos os balanços para a agência reguladora, para a Prefeitura e para o Tribunal de Contas. Então, é um livro aberto, todas as contas e a execução do contrato. Então, a qualquer tempo, pode chegar uma empresa externa, como eu soube pela imprensa que está sendo feito com o projeto do Centro Seco e do Drenar. Sim. Parece que foi contratada um instituto. Uma auditoria ao valor até de 3 milhões e 700. Isso. Acho que com o valor, 5% desse valor, a Prefeitura poderia auditar o nosso contrato e realmente aferir e averiguar quem deve a quem. O que procede, o que procede, o que não procede, e ver o que é melhor para o município. Porque enquanto isso vai se alongando, isso vai gerar danos que a concessionária vai recorrer no futuro. Agora, aí que eu queria chegar também, claro, a concessionária vai ter seu direito aí de recorrer e de buscar seus direitos a partir do resultado que a gente perceber de todo esse processo, todo esse andamento, mas muita gente que deve nos acompanhar agora, o cidadão comum ali de São Bernardo, que já presenciou um movimento de greve, a questão aí da coleta mesmo dos resíduos, ele deve estar pensando agora, corremos o risco de uma paralisação, os funcionários, por exemplo, que realizam esse trabalho nas ruas de São Bernardo, muitos deles preocupados com seus empregos, o que procede, o que não procede, a gente já chegou a acompanhar aí possibilidade de demissão em massa de trabalhadores, o morador corre o risco de ter o seu lixo acumulado na porta de casa, o que pode acontecer, Ângelo? Então, nos últimos 2 meses, a administração municipal recorreu à Justiça do Trabalho para efetuar o pagamento apenas das verbas de pessoal, salários, benefícios, transporte, enfim. Então, nos últimos 2 meses, esse recurso foi repassado para a concessionária e esta efetuou todos os pagamentos. Claro que uma estrutura que nós temos, com mais de 150 colaboradores diretos, mais de 100 equipamentos, não é possível sobreviver apenas com recursos de folha. Nós temos diversos custos com combustível, financiamento de equipamento. Às vezes a sociedade não sabe quanto custa um caminhão que passa na rua ali coletando o resíduo. Um caminhão de coleta custa 450 mil reais. Então, há investimentos altos que precisam ser remunerados e nós temos despesas com isso, né? Então, os problemas que podem acontecer são fornecedores que não vão mais fornecer, isso vai comprometer. A segurança está em primeiro lugar. No momento que eu não conseguir fazer uma manutenção adequada nos equipamentos, em nenhum momento nós vamos expor os trabalhadores a uma condição de segurança, a um risco. Então, isso realmente pode acarretar num problema de qualidade de prestação, por consequência, porque os fornecedores também não têm funcionários, também não têm que receber.
Esse que é o problema que está iminente hoje. Mas no momento não há nenhum colaborador de aviso prévio, não há nenhuma decisão imediata de demissões. Só para... Desculpa, mas vocês imaginam quando isso pode acontecer? Não a questão dos funcionários, mas a questão desses fornecedores, quando eles podem começar a cobrar e aí isso começar a prejudicar o serviço? Ou se já vem a cobrança já vem há bastante tempo. Temos ameaça de fornecedores de retirar equipamentos. Estamos com ordem de despejo dos imóveis. Então, nossa garagem que fica na Avenida Piraporinha já tem ordem para despejo. As centrais de triagem, que eu acho que é um problema grave, porque envolve uma questão social e ambiental. Hoje nós temos 140 famílias em 2 centrais de triagem e reciclagem, que até a comissão da Câmara de Vereadores teve a oportunidade de conhecer e ver como o trabalho é sério. Essas famílias podem, a qualquer momento, ser impedidas de estarem sobrevivendo de um resíduo que volta para a cadeia produtiva, que gera renda, ele pode voltar para um aterro sanitário, deixar de gerar renda. Esses cooperados que trabalham numa condição de segurança, abrigado de chuva, calor, sol, vão ter que voltar para as ruas. Então, hoje, a gente não sabe, mas já há diversas cobranças de todos os fornecedores, inclusive de despejo dos imóveis. E só para ficar... Qualquer momento pode acarretar. Só para ficar claro, vem sendo repassado só o valor, o custeio aí por salarial. Por 2 meses. Por 2 meses, a Prefeitura depositou na conta da concessionária, mediante uma autorização da Justiça do Trabalho, para pagamento apenas das verbas de folha, e o sindicato audita esses pagamentos. Então, após 30 dias do recebimento, a concessionária vai lá, apresenta todos os comprovantes de pagamento com essas despesas de pessoal. Os outros valores que vocês teriam de receber por contrato estão retidos. Estão retidos, exatamente. E, no caso, a CPI, até para a gente também esclarecer para quem nos vê o que pode acontecer e como deve caminhar aí essa novela, a decisão da CPI ela vai ser soberana, a Prefeitura vai se basear no que a Câmara cravar ali, ou isso permite ainda que vocês travem uma batalha judicial, independentemente do resultado, vou dizer político, né, mas ali do Legislativo e Executivo de São Bernardo? Realmente eu não sei qual o poder que o relatório final da CPI, claro que vai fundamentar qualquer decisão da administração, mas os direitos da concessionária vão ser garantidos perante perícia, perante a justiça, né? Mas eu estou muito tranquilo, eu acho que a CPI é até uma oportunidade de estar demonstrando, esclarecendo esses pontos. Esperamos e temos convicção que a comissão seja imparcial, que analise realmente os fatos que forem apresentados. Eles estiveram nas nossas instalações, eu abri para todas as perguntas, eles conheceram tudo, perguntaram o que precisaram durante a visita. E no dia 2 de agosto estarei lá novamente e vou explicar tudo o que for necessário. O prefeito Orlando Morando fez algum tipo de visita nesse sentido? Vocês tiveram alguma conversa? Se houver uma vontade política, vamos também dizer assim, do chefe do Executivo, esse contrato pode ter continuidade, pode ser revisto, alguns pontos podem ser revistos? Claro, como eu falei no início, é uma decisão de governo. Se a administração entender que cabe uma remodelagem, definir novas premissas, entender o que não... É totalmente viável, é uma decisão de governo. E ele participou, assim como os vereadores, foi conhecer, ele esteve em loco no trabalho, houve esse interesse? Não. No primeiro mês de governo, tiveram aquelas ações em loco, de ações de Nova São Bernardo, que nós apoiamos em janeiro, tiveram algumas ações pontuais, mas em campo, envolvendo todos os serviços, e o nosso serviço... De zeladoria ali. De zeladoria, os nossos serviços foram os mais evidenciados, mas de conhecimento de visita não houve. Tem mais alguma questão, Carlos? É só para lembrar que a CPI ela vai até agosto e provavelmente a oitiva com o Ângelo deve ser a última. Porque semana que vem o Tarcísio Século, que foi o secretário de Serviços Urbanos no segundo mandato do Luiz Marinho, e aí para o recesso, né, esse tempo do recesso não conta, volta em agosto já com a oitiva do Ângelo e no final do mês ele já tem que entregar o relatório. Mas pela expectativa, pelo que a gente conversa com os vereadores, a oitiva com o Ângelo vai ser a mais importante e a última. Agora a gente não sabe para que caminho vai essa CPI. O relatório dela vai ser julgado no plenário da Câmara, se aprovado vai para o Ministério Público, mas até aí é um outro processo, é um outro caminho que também é bem demorado. Você falou do Tarcísio, tem também a questão, né, até porque deu a entender na oitiva do Ney Vaz, né, do Sebastião Ney Vaz, que tudo ocorreu, né,
todas as questões pontuadas aqui também pela Prefeitura, elas se desenrolaram mais durante o período em que o Tarcísio foi o secretário, né? O Ney deu a entender que, olha, toma que o filho é teu, né, Tarcísio? Eu não tive nada a ver com isso. E a questão é que a gente vai voltar no ponto que começamos a entrevista, com a questão da usina. Sim. Que, como o Ângelo explicou bem, tinha a questão do IPHAN, tem a questão da Prefeitura, tem a questão do consórcio. Se a Prefeitura tem algo ainda a responder sobre esse assunto, como ela vai cobrar o consórcio para fazer alguma coisa, já que é uma parte importante para que esse projeto avance? Então, fica esse desafio, essa roda aí, até saber quando essa história vai acabar, e quem fica prejudicado é o cidadão, né, que pode ter um serviço cortado, um serviço que inclusive é elogiado pela O próprio Ari elogiou aqui. O próprio Ari elogiou aqui. Então, é saber quando a população vai ser colocada à frente nessa história. Bom, Ângelo, a gente está encerrando. Se você quiser pontuar alguma última questão, fique à vontade. Agradeço a tua vinda aqui à RDTV. O Ângelo Castro, que é diretor executivo do consórcio SBC Valorização de Resíduos, responsável aí por toda essa questão, a gente chama assim para ficar mais claro, do lixo na cidade de São Bernardo do Campo. Obrigado por ter vindo, Ângelo. Bueno, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de esclarecer. Reforço que a concessionária está de portas abertas para receber seja a imprensa, seja a sociedade em si, qualquer interessado em entender o projeto. Entendo que é uma pena, é lamentável pegar um projeto pioneiro e tão importante para o município e ser interrompido dessa forma, mas estamos muito conscientes da nossa razão, do que nós apresentamos e executamos para o contrato, que não fomos negligentes em nenhum momento com o contrato, e que estamos à disposição para estar apresentando todas as informações necessárias. E dia 2 estaremos acompanhando também, claro, tem todos os outros procedimentos aí da CPI, mas estaremos acompanhando, o Carlos, na verdade, mais ali de perto, acompanhando essas oitivas, e com a do Ângelo não será diferente no dia 2 de agosto. Carlos, obrigado aí também. Eu agradeço, Baiana, obrigado, Ângelo, novamente, e obrigado, internautas. Lembrando a você que os principais pontos das nossas entrevistas aqui na RDTV você encontra nas demais plataformas do RD, além aqui da internet, reporterdiario.com.br, onde você busca RDTV. Tem a RD em Revista, já com a sua edição de junho. A gente falou aqui de um assunto que envolve muito isso, né? Meio ambiente. A região tem pouco a comemorar, então vamos acompanhar iniciativas e ler aqui, né, tentar saber sobre iniciativas que possam mudar esse quadro. Aqui a versão impressa do jornal Repórter Diário, circulando semanalmente nas 7 cidades do Grande ABC, e vale mencionar as nossas redes sociais. Eu falei aqui do site, né, mas tem também a RD, você encontra a RD online ou as nossas lives, né, RD Live na fanpage do Jornal Repórter Diário, e também no YouTube RDTV Repórter Diário. Tá combinado? A gente se vê numa próxima oportunidade. Um abraço.